longe. A Bíblia diz que quem não vê longe é cego. Podia ter dito é míope, mas como a coisa é muito grave no mundo espiritual, já não é nem míope, é cego. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé. Está falando dos heróis do Antigo Testamento, Hebreus 11, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Vendo-as de longe. Isaac está recebendo Jacó como se Esaú fosse, e não consegue ver de perto. E como não consegue ver de perto, não consegue ver de longe. E quando Isaac abençoou Jacó como se fosse Esaú, foram bênçãos muito lindas, mas Isaac não viu nada longe. Você sabe quem viu longe? Quem viu longe foi Jacó. Jacó está abençoando, 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 e cada vez mais longe, cada vez mais longe. A bênção de Jacó sobre seus filhos é extraordinária, extraordinária. Esta manhã eu venho aqui com temor e tremor na presença de Deus pedindo uma coisa muito especial. Concede ao teu povo que está na Isla Verde a graça de ver perto e a bênção de ver longe. A graça de ver perto e a bênção de ver longe. A graça de ver perto e a bênção de ver longe. A diferença que há entre pastores e pastores, pastores que prosperam e pastores que não prosperam, às vezes está relacionada com isto. Nós começamos um trabalho, e começo é sempre o começo, e o pastor que está começando um trabalho, ele tem apenas 50 crentes, e na sua mente ele só tem 50 crentes, então ele vive em função de 50 crentes, ele faz plano para 50, e 50 crentes é uma bênção, são 50 joias, 50 tesouros, mas podia ser mais. Então ele está contente, e os seus programas são para 50 crentes, o orçamento da igreja é para 50 crentes, porque ele só vê perto. Mas de repente ele chega para 50 crentes e quando vai pregar, eleva o tom de voz. Pastor, o senhor não está pregando muito alto? Não, não estou. É por quê? É porque vocês são 50, mas na minha mente vocês são 500. Eu estou vendo longe. Eu estou vendo longe. Se você começar a ver longe, o que é ver longe? É receber de Deus uma visão profética. É conhecer o amanhã. Porque fé não é nada mais do que isto. É você enxergar longe aquilo que amanhã estará perto. É você ver na mão de Deus hoje o que amanhã vai chegar na sua mão. Ainda está na mão dele, mas já existe. Ainda está descendo, mas já está descendo. E vai chegar aqui. E quando chegar, eu tomarei posse no nome maravilhoso do Senhor nosso Deus. Isto é fé, enxergar longe. Toda pessoa que enxerga longe, na Bíblia Sagrada, tem um lugar de honra, um lugar muito especial. A Bíblia destina um capítulo quase inteiro para falar de coisas perdidas, para falar de uma dracma perdida, poucos versículos, para falar de uma ovelha perdida, menos versículos ainda, mas depois para falar de um filho perdido. E uma das coisas mais lindas da parábola do filho pródigo, quando nós pensamos no pai, é que a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 15, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe. Não espere ver as coisas quando elas estiverem perto, veja-as quando ainda estiverem longe. Não espere ver as coisas quando elas se aproximarem de você. Comece a vê-las quando estão vindo. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você entende na hora, da primeira vez até a última que você entende. Deus está dizendo, a terra está longe, mas eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. E essa é uma grande diferença entre Abraão e Ló. Na hora da separação, porque não havia mais condições de ficar os dois rebanhos em parceria, então Abraão disse, Ló, você pode escolher. Se você escolher a direita, eu escolhi a esquerda. Se você escolher a esquerda, exatamente escolher. E a Bíblia diz que Ló olhou. Está escrito na Bíblia. E Ló olhou. E quando Ló olhou, ele viu que aquelas planícies de Sodoma eram como... não eram o jardim, eram como o jardim do Senhor. Esse é que é o problema da falta de visão. As coisas não são o que nós pensamos, mas são como aquelas que nós pensamos. Isso era como o jardim do Senhor, parecido. É parecido com aquela história de Sansão. A Bíblia diz que da última vez ele era
como se ainda tivesse força, como se ainda pudesse vencer, como se ainda o Senhor, mas já não era mais. É como aquela igreja lá de Apocalipse. Você pensa que é, mas não é. Você pensa que tem, mas não tem. Você pensa que pode, mas não pode. Você pensa que faz, mas não faz. Você pensa que sabe, mas não sabe. Você pensa que vai, mas não vai. Você pensa que vem, mas não vem. Você pensa que é o bom, mas não é o mal. Você pensa que é o melhor, mas é o pior. Então não adianta essas falsas visões. E ele olha para a planície de Sodoma, que era como o jardim do Senhor. E Abraão olha. Perto de Abraão estavam montanhas, perto de Abraão estavam pedras, mas Abraão via ao longe, e a Bíblia diz que ele via uma pátria. Olhar para uma montanha e ver uma cidade, isso é visão tremenda. Olhar para uma pedra e ver a outra pedra, a pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra preciosa. Isto é uma visão. Receba agora de Deus uma visão nova. Se você chegar a envelhecer, envelheça, mas envelheça vendo, envelheça enxergando, envelheça contemplando. Não perca a visão, não perca a visão. Olhe para perto e veja, olhe para longe e veja. Deus quer mostrar, Deus quer mostrar, Deus quer mostrar. A visão do servo de Eliseu. Eliseu está tranquilo e o Senhor diz: Eliseu, meu senhor, o senhor não é levar, o senhor não está nervoso? Não. O senhor não está aflito? Não. O senhor não está estressado? Não. E os soldados aí: meu filho, é porque eu estou vendo o que você não está vendo. E você está estressado porque não está vendo o que eu estou vendo. E o que é que você está vendo o que eu não estou vendo? Ele disse: oh Deus, tem compaixão desse cego aqui. E disse: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E a Bíblia diz que quando ele viu, Eliseu, tem tão poucos soldados contra nós, né? Que coisa ridícula. Olha o exército verdadeiro. Por que é que você está preocupado com os poucos que estão ao seu redor, se os muitos estão enviados pelo Senhor? Receba a visão do servo de Eliseu agora, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Visão leva à escolha. Número 2. A segunda coisa que Isaac perdeu foi a sua audição. Gente, ele é o pai. Ele é pai. Pai conhece a voz do filho. Uma mãe que tem muitos filhos pode até se enganar e chamar o José de João, o João de Manel, Manel de Pedro. Mas isso é uma coisa circunstancial, é passageira. Mas a voz... Não é possível. E ele chega: meu pai, eu trouxe aqui a carta que o senhor pediu. E quem é você? Eu sou Esaú. Esquisito. O Isaac teve uma impressão de que era Jacó. Não viva de impressões, viva de convicções. Não viva de impressões, viva de certezas. Não se confunda com aquilo que parece, procure a realidade. Se você está percebendo que alguma coisa está destoante, procure identificar para que você não cometa o erro de Isaac. Perda de audição, ele não reconheceu a voz de seu filho. Há 3 patrimônios inalienáveis que Deus deu para cada um de nós. Número 1, o fio de cabelo. O fio de cabelo é único. Ninguém neste mundo tem e eu ainda tenho alguns para poder usar essa ilustração. Tem um companheiro aqui comigo que já nem tanto. Mas o fio de cabelo é inalienável, é só seu. Ninguém tem o fio de cabelo que você tem. Número 2, ninguém tem as impressões digitais que você tem. Se 2 impressões digitais pudessem ser iguais no mundo, não existiria esse sistema biométrico que existe hoje. Você só põe o dedo lá no Santander ou no Itaú, eu acho que é Itaú, você só põe o dedo lá porque seu dedo é único. A digital é única. O fio de cabelo é único, mas ainda tem uma coisa que é tão única quanto esses dois: a voz. Tua voz é única. Não existe ninguém neste mundo que tenha a voz que tu tens. É por isso que já disse: as minhas ovelhas ouvem a minha. Está falando de privacidade, está falando de particularidade, está falando de unicidade, está falando de exclusividade. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Esaú tem sua voz, Jacó tem sua voz, mas a perda de audição
de Isaac fê-lo imaginar, olha, está muito parecido com Jacó. Não, mas só pode ser Esaú. Só pode ser Esaú. Coisa triste, coisa triste. Se você vê o diálogo entre Isaac e Jacó, você vai ver que Jacó falou muito. Jacó explicou a coisa. Não, e como foi que você encontrou? Aí mentiu a valer. E se você não conhece a voz da pessoa quando mente, você não vai conhecê-la quando fala a verdade. Porque a verdade muitas vezes se confunde com a mentira, quando o mentiroso quer passar por verdadeiro. Mas quando o verdadeiro é verdadeiro, não há nenhuma mentira nele. Agora, quando o mentiroso é mentiroso mesmo, não há nenhuma verdade nele. Então é melhor seguir mesmo o verdadeiro para você não cair nas mãos do mentiroso. Muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, está escrito assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes, tanta espécie de vozes. Como pastor de igreja, um dia no Rio de Janeiro, chegou o irmão e disse: pastor, eu vim pedir um conselho seu. Tá bom, irmão, fala aí que eu vou orar a Deus para ver se me dá um discernimento, uma resposta. Ele disse: pastor, eu estou ouvindo uma voz aí, pastor, e o que é que você quer saber? Eu quero saber se é de Deus ou é do diabo. Eu disse: meu irmão, só me responde a pergunta: você acha a voz de Deus parecida com a do diabo? Quando você encontrar um crente que está em dúvida se uma voz é de Deus ou do diabo, é surdo. Se não vê, é cego. Se não, é preciso ser muito surdo para não distinguir a voz. Olha, você sabe um homem que nunca perdeu a audição? Foi Filipe. Eu tenho um grande apreço pelo Filipe. Filipe tinha um ouvido tão afinado que o anjo falou assim: Filipe, sai de Samaria. Ambas são, na verdade, supranaturais. Se você tiver uma boa audição, você vai cumprir todo o conselho de Deus. Se você tiver uma capacidade de ouvir, você vai ter uma boa capacidade de crer. E a razão por que muita gente não crê bem é porque ouve mal. E uma pessoa que ouve bem dificilmente crerá mal. A audição. Isaac perdeu a sua audição. Pois bem, em seguida, depois de haver perdido a visão, está claro que ele perdeu a visão, não sabe se aquele é Esaú, não sabe se é Jacó, ele perdeu a audição. Agora vamos ver o tato e a mãe. Agora veja uma coisa tristemente interessante. Isaac disse: meu filho Esaú, você vai ao campo, pega as tuas armas, aljava, flecha, etc. Você vai ao campo e traz uma caça. Na verdade o texto diz alguma, mas todo mundo sabe que alguma é uma, porque se fosse mais de uma, não era alguma, era algumas. E toda vez que diz alguma, é alguma. Muito bem, então ele disse alguma, uma, diga uma. Agora, Rebeca, toda tramóia sempre distorce, toda falsidade sempre altera. Então o Isaac disse: eu quero alguma caça, quer dizer, uma que eu não conheço, mas que você vai encontrar. Chega Rebeca e diz: meu filho, aconteceu assim, 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 e essa bênção não é para teu irmão, essa bênção, minha mãe, pelo amor de Deus, não faça isso, olha aqui, Isaac é peludo, eu não sou, não. Sabe o que foi que Rebeca disse? Vai ali e traz 2 cabritos. Para Isaac bastava uma, para Rebeca era preciso 2 cabritos. Eu vou dizer uma coisa: eu não sei o que é que Rebeca está pensando do apetite de Isaac. O cidadão quer almoçar, ela manda trazer 2 cabritos. Você come algumas gramas de carne de cabrito, mas trazer 2 cabritos para um almoço, é que ela planejou muito rapidamente. E eu imagino a rapidez com que Rebeca trabalhou. E vai. Ela queria 2 cabritos, não era para fazer o almoço, era para tirar a pele, para fazer luvas. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você e não trazem suas mãos, trazem luvas. Cuidado com as pessoas que querem estar ao seu lado e manter uma amizade. Não mantenha amizade com quem usa luvas. Estou falando em um terreno muito especial, todo mundo está me entendendo. Não faça amizades com quem usa luvas. Você precisa sentir a mão da pessoa. A mão produz a impressão digital. Luva não. A luva assenta na mão de qualquer pessoa. As impressões só nos dedos de quem a possui. Quem pode exaltar a majestade de Senhor? Agora, o pobre do Isaac, confundiu pele de cabrito com mão de Jacó. Pele de cabrito com mão de Jacó. Pele de cabrito com mão de Esaú. A mão de Esaú com pele de cabrito. Cabrito.
Agora, muito interessante que quando alguma pessoa está fazendo uma coisa errada, não procura ovelha, procura cabrito. Queridos, graças a Deus pela vida do pastor Gesiel Gomes. Que palavra maravilhosa, amados. Quero-vos também nesta noite lhe trazer uma breve reflexão, um pouco em cima desta palavra do pastor Gesiel Gomes. Queridos, duro é uma pessoa perder a capacidade de enxergar. Foi bem categórico quando ele traz a pessoa de Isaac e fala a respeito do que Isaac passou por ter perdido a sua visão. Bem que eu acho que Isaac sabia muito bem que era Jacó. Isso aí eu sempre penso desta maneira, é uma coisa minha. Não peço para que os meus irmãos pensem desta maneira qual eu estou vos falando agora neste exato momento. Eu creio mesmo que Isaac, ele se condoeu com a vida que Jacó passou em todo o tempo por causa deste nome. Eu creio que ele, pensando aquilo ali, o mal que ele tinha causado a Jacó, lhe fez ele agir desta maneira. Mas eu acredito certamente que ele sabia que era Jacó sim. Mas vamos para frente. Quando uma pessoa ela perde a sua visão, fica como Eli. Eli perdeu a visão, tanto físico quanto espiritual. Os seus filhos faziam atrocidade dentro do tabernáculo de Deus e ainda assim ele não tinha a capacidade de pai de repreender os seus filhos. Aí ele imediatamente ele perde a visão espiritual e logo em seguida a visão física, material. Olha que coisa terrível é quando um crente ele perde a sensibilidade do Espírito Santo. Geralmente acontece de ele começar a praticar coisas que ele acha que é verdadeiro e não é. É ruim quando um crente ele perde a sensibilidade do Espírito Santo. Quero vos trazer a lembrança a respeito de Saul. Está aí um crente que perdeu a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e foi muito caro isto para a vida de Saul e para toda a sua família sofreu, porque ele perde agora a visão espiritual. Quando um crente ele perde a visão espiritual, ele fica um crente desobediente. Ainda que o nosso Deus levante profeta ou profetas, você vai ouvir aquela profecia e acredite, amado, você já não acredita mais, você fica aquele crente que a audição parece mais que o seu ouvido agora se encheu de cera, você bem claro, se encheu de cera, que você já não escuta mais a voz do Espírito Santo de Deus. Quando você perde a visão, você fica um crente que tudo que você está fazendo, mesmo que esteja errado, você acha que está fazendo certo. Então nesta noite eu vos convido, queridos, fique atento às coisas que o nosso Deus está fazendo. Fique atento às profecias e examine, não fique só naquele de ouvir e aceitar. Faça como Gideão, faça prova. Mas não perda, meus amados, de maneira nenhuma a sensibilidade do Espírito Santo, para que a mão do meu Senhor, do teu Senhor, do nosso Deus, não venha pesar contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos, da sua esposa, contra o seu ministério. O nosso Deus, querido, ainda continua o mesmo. Assim como o nosso Deus se desligou de Eli, quando ele leva aquela queda e quebra o pescoço, há um desligamento
do corpo, que é a igreja, e Cristo, a cabeça. Queridos, muito cuidado para que o nosso Deus não venha se desligar de você e a sensibilidade do Espírito Santo não perda nunca. Lute por isto, em nome de Jesus. Mas esta é a minha opinião e uma sincera palavra para os meus irmãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.